Ó, a gente vai desenhar, redesenhar na verdade, um desenho antigo meu para mostrar para um amigo meu, Anderson, um pouco do que evoluiu para uns projetos que a gente está pensando. Gosto de começar de amarelo, dependendo do que eu for fazer, que ele dá uma base para me esboçar mais clara. Eu costumo finalizar os desenhos no computador. Então é bem difícil eu encerrar no papel, e quando eu encerro, eu uso uma outra camada por cima. Literalmente brincando como se fosse um Photoshop da vida. Esse esboço parece uma coxinha, pelo que eu tô vendo aqui na câmera. Mas é só uma ideia base. Posso acabar mudando da ideia. Porque o desenho que eu tenho é bem antigo, 2013. Na edição eu vou colocar aí. Era um desenho de uma chibizinho com a roupa do Pikachu. Então é mais ou menos essa ideia que eu vou acabar pegando. Se eu conseguir representar de novo, né? Aí o amarelo é legal, porque mesmo eu errando a proporção, eu consigo reajustando depois. E se eu for finalizar em preto e branco, ou só jogar umas rachuras, eu ainda consigo ter o destaque. E no computador, a gente só muda um pouco a saturação, depois de escaneado, aí dá jogo. Prevalece só as cores mais escuras. Mas são meios, né? A gente vê qual é mais viável no momento. E aqui eu acho que vai ser mais ou menos essa ideia. Eu acabo rabiscando demais no esboço, porque eu gostava bastante de praticar sketch art, pensando que em algum momento ia criar algum jogo. E você ter uma boa sketch art auxilia no desenvolvimento de um personagem, de um cenário e tudo mais. Mas a vida acabou levando pra gente trocar de ramo. Pra ter noção em geral, comecei como aluno de informática, aluno de desenho de mangá barra designer gráfico. Esse mesmo amigo meu, Anderson, ele era o professor na época. E posteriormente virando instrutor junto com ele. Aí depois professor. Então a história longuinha. 2013 para 2014. Tinha de 13 para 14 anos. Vou fazer a outra orelhinha assim, tá? Mas aí em geral
a vida foi passando, aí com problemas acontecem, acabei largando essa parte de desenho como algo principal. Parei de dar aula, tudo mais. Entrei pro varejo, a venda, o CLT raiz. Então já foi uma troca, uma imersão de áreas gigante. Que ser professor é vender a ideia de um desenho, entrar pro varejo é vender um produto já desenhado. Então é bem parecido em uma filosofia comum. Mas tem suas diferenças na atuação, né? Eu fiquei 5, 6 anos atuando direto no varejo. Posteriormente mudei mais ainda. Fui para a rodoviária. Então já mudou bastante. De desenho a varejo, de varejo a rodoviária. Foi uma mudança cabulosa para mim. Que eu já não imaginava entrar no varejo. Depois do nada, tá atuando em rodoviária. Não sei se tá dando para enxergar mais ou menos a base, mas a ideia teórica é não dá para ver início, né? É para facilitar os próximos passos. Para mim é mais fácil, né? Mas cada um pode ver essa parte de esboço de uma forma. Principalmente nessa parte dos olhos. Começar com uma cor clara me ajuda mais. Sempre acaba errando uma proporçãozinha, deixando uma parte mais larga, outra mais esticada. Vamos fingir que ela tá já, a personagem, uma imersão maior no Pikachu. Vai ser quase uma furryzinha. Daqui. Eu segui a ideia, imaginando como um Pikachu, um castorzinho, um ratinho, e esboçar ela nesse formato de coxinha. Pensando que a gente ia fazer as coxas tipo de gato, cachorro, assim, meio curvadinho e tal. Já que ela tá com pijama, não muda muita coisa, né? Opa. E aqui a posição. Como eu não tenho como é o nome? Um tripé, por assim dizer, ou qualquer suportezinho decente. A gente tá numa gambiarrinha. Com o celular e aqueles suportezinhos pequenos só para apoiar o celular. Ele tá em cima de um negócio de manteiga com um peso dentro. A gambiarra vai estar eficiente. Como eu tô pensando em finalizar ele em preto e branco com leves rachuras, então parte da sombra eu já vou pensando como vai ficar posicionada já no amarelo.
Pikachu tem aqueles negocinho nas costas também, né? Se não me falha a memória. Agora eu não lembro, o negócio era em cima ou era embaixo. Se não foi embaixo, agora é. O que estou fazendo, ele vai ser onde eu mandar. Então, depois que a gente saiu ainda mais da rodoviária, a gente pensou, tem que estudar, viver, né? Progredir. A gente saiu da rodoviária para trabalhar numa universidade e para estudar direito. Literalmente. Mudamos novamente. Então, experiência em ramos é o que eu mais tenho. E em todos esses cargos em geral, todas essas áreas, sempre desenhei para fazer logos, panfleto, banner. Fiz camiseta até hoje, vira e mexe. Eu ainda preparo algumas artes e mando imprimir em DTF. E dependendo, se for um negocinho mais simples, fazer uma silk. Isso depende bastante do que está precisando. Desenho eu sempre usei como uma segunda fonte de renda em geral. Qualquer um que quiser entrar para esse ramo, pode entrar, mas entrar pensando, vou ser um desenhista, me sustentar com isso, dependendo da influência que você tenha, que hoje em dia tudo é influência, né? Talvez não renda tanto quanto imagina. Meus personagens, se eu for continuar gravando, dificilmente vai ver um personagem meu mostrando 5 dedos. 1. Preguiça. 2. Odeio desenhar mão e pé, principalmente pé. E quando eu fizer um personagem com pé e mão, não vai ser nenhuma gravação longa assim. Que eu gasto muito tempo desenhando mão, pé. Nossa, eu procuro pelo menos umas 4, 5 imagens referencial. Que é um outro negócio interessante. Isso daí, já dando a entrada nos planos desse meu amigo Anderson, que eu vou até colocar o canal dele aí depois. Ele pretende gravar umas lives seguindo o antigo programa. A ideia, como fala mais joga. Já vai só conversar enquanto desenha, mas vai colocar tipo assuntos com repercussão no ramo de desenho em geral, para discutir um pouco, falando. Ele tem uma boa vivência no ramo do desenho e aqui eu posso falar. A minha fonte de renda, eu consegui comprar um computador com isso, 8 conto num computador. Tô quitando um apartamento com uma fonte de usando esse meio como uma fonte de renda secundária. Então, meus desenhos não é os melhores, os mais bonitos, mas tenho certa propriedade para falar. Que eu sei mais ou menos como funciona o ramo, pelo menos no que eu atuei, no que eu vendi. Então tenho certa propriedade. E no que eu tentei, né? Já tentei fazer alguns quadrinhos. Não é que não deu certo. É que a minha produção, você já tem uns 3, 4 anos, na verdade, que foi durante a pandemia. Ela tava... Oxi, cadê meu estúdio? Fica ali. Era um pouco amador em geral. Ignora os lápis que material, como eu entrei muito por digital, é um pouquinho escasso. Vamos lá. Aí com o azul eu vou separando só as formas que eu quero agora.
para mim ter já a ideia de como que eu vou finalizar esse daqui. Principalmente nessa parte do rosto. Que o rosto amarelo, como eu risquei bastante, ele camufla demais o que eu vou querer riscar. Caramba. Primeira vez que eu gravo um vídeo longo assim, sem música de fundo. Até perdi o fio da meada. Aí a gente vai gravar umas lives juntos. E alguns vídeos à parte misturando os assuntos. Fora outros projetos. Pingentes, camisetas, quadros, outras coisas que a gente vai fazer com arte autoral e outras não. E agora, que tava como terapêutico, mas eu acho que eu já estou pegando confiança o suficiente. Algumas esculturas em biscuit para venda. Tava como terapêutico. E agora vamos tentar tornar algo rentável, né? Opa. Aí a live vai ser, em geral, a gente falando de algum assunto. O primeiro assunto que eu dei a ideia e a gente está discutindo bastante. Dei como ideia principal porque ela tem mais âmbito, né? É a IA ligada ao meio digital, né? Porque hoje em dia o pessoal acha que aí vai substituir tudo. Eu tenho minhas contradições. Principalmente que a gente vai usar como base quantas visualizações esse vídeo vai ter. Meu amigo, ele já é meio desesperançoso em si. Ele acha que a IA vai dominar tudo, mas não é assim que funciona. A posição ruim da peste. Principalmente que se a IA fosse dominar com tanta certeza assim que ele tem, produzindo um monte de arte, a gente ia ver com muito mais frequência gente vendendo conteúdo artístico em geral. O pessoal que utiliza mais inteligência artificial para criação é pessoas que não querem pagar um artista para fazer determinada coisa e está aceitando aquele mínimo. Um exemplo claro é, sou um microempresário, pá, não quero pagar alguém para fazer um logo, porque fazer um logo não é só uma ideia, tem toda uma teoria por trás. Hoje tem uns 1.500 pessoas aí formadas que se eu perguntar a diferença de um logo para um isologo e outras duas diversificações, eles não vão saber. Acha que é só tacar um bonequinho bonitinho e tá feito. Não sabe nem relacionar o conceito comercial de uma imagem à sua atuação direta no ramo da pessoa. E tudo isso são coisas que influenciam. Você pode aprender de dois jeitos. Faz uma boa faculdade e tenha uma cabeça para atrelar conteúdos, né? Tem gente que estuda, e absorve, decora uma informação e leva ela como 100% do assunto. Só é aquela situação, se não for ela, não existe, não tem resposta. Mas não. Você aprende X, você aprende o que é um logo, um exemplo, não quer dizer que tudo que você vê ali numa imagem de uma empresa é um logo. Nunca vai ser assim. Você tem que saber associar, diferenciar. Então, tudo que você aprende, você tem que desenvolver. Faculdade, não importa quão boa seja, ela sempre vai te ensinar uma base e você vai desenvolver ela com o tempo. Esqueci, ó, tem que mostrar que é o do Pikachu, então a gente vai fazer uma gambiarrinha aqui, ó com as bochechinhas. Aí tem que ter o olho. A gente faz o olhinho mais dobradinho assim. Nem tanto. Não precisa se preocupar com luz no Pikachu, porque o olho dele é totalmente preto também. E o foco não é o olho.
Vai parecer um ratinho também. Então, aí o pessoal, em geral, acha IA vai fazer tudo. Se eu pedir para uma IA construir determinado tipo de coisa, ela vai atender. Um exemplo, peço para ela fazer um logo, mas ela vai fazer exatamente um logo. Se você não sabe o que é um isologo, para pedir para ela fazer, ela não vai fazer. Ela vai fazer o que você pediu. Então a IA está limitada à quantidade de informação que você tem sobre um assunto e ela busca de acordo com o que alimentaram ela. Então ela pode ser absurdamente inteligente, mas é a mesma coisa de eu tacar um computador na mão de um macaco, não vai fazer nada. Ele pode saber pegar, usar um martelo? Pode. Mas ele vai conseguir usar o martelo para construir uma casa de madeira? Bem difícil. Então a IA só vai servir para quem sabe utilizar dessa ferramenta da forma correta. Se a pessoa estiver limitada dos conhecimentos da área que quer executar, não muda nada, não precisa nem ter medo. E quando fala, meu emprego vai ser substituído por IA. Para você ter noção, uma empresa já fica triste pagando um sistema de registro de ponto, que é algo determinado por lei. Então, não tem como eles ficarem sem. Imagina eles ter que pagar valores absurdos por uma inteligência artificial que eles podem continuar utilizando os funcionários e que no Brasil principalmente é bem mais viável, porque com pessoas físicas eu consigo, isso pensando a maior parte das empresas pensa assim, dar o jeitinho brasileiro. Ah, você vem, faz determinado tipo de serviço agora, depois com uma inteligência artificial calculando tudo isso daí, a empresa perde essas regalias, por assim dizer. E a empresa perdendo oportunidades que ela utilizava para ganhar mais dinheiro, né? Vou deixar um pouquinho maior. Ela perde dinheiro. Uma empresa, todo mundo em geral já faz diversos meios para economizar em impostos, tarifas, taxas. Aí você coloca um IA que vai prestar todas essas funções e a IA não vai poder ser programada para fraudar alguma coisa, né? Essas diretrizes. Não muda muita coisa, o mesmo vale para arte. Escolhi uma caneta aqui qualquer, só para gente ter ideia de como vai ficar. As canetas tá preta tudo velhinha. Nem sei qual tem tinta ou não. Eu vou usar 3. Vai. Vou usar 3 mesmo. Não sei. Vou deixar um pouquinho mais para baixo que eu acho que dá um foco melhor. Ui. Essa parte de finalizar. Um pouquinho mais chato do que eu gosto. Isso para um vídeo, né? Quando você está desenhando normal, você pega. A música tá de fundo aqui, quase nem dá para ouvir. Aí você coloca uma música e fica lá desenhando, faz no seu tempo. No vídeo eu tenho que tentar fazer um tiquinho mais rápido para não ficar tão maçante e eu não precisar editar tanto, né? Eu não sou o melhor editor de vídeo do mundo. Nem vou fazer uma edição, na verdade. Eu vou no máximo só colocar a imagem de 2013 que eu desenhei a primeira vez, para vocês terem só uma noção evolutiva geral.
E talvez colocar um toquezinho de fundo, mas é aqueles toquezinhos sem direito autoral, né? Senão, vou gastar um tempo esperando o vídeo subir no YouTube para ele levar um strike. Aí é complicado. E detalhe, eu não me preocupo muito com a ideia da pose. Porque ó, eu tinha aqui, não sei, dá pra ver, tem um risco inicial, porque a ideia era manter essa linha de fuga, para assim dizer, né? Essa linha, porque ela tá deitada, né? Então aqui ela poderia surgir com leves referências uma cama posteriormente. E até com leves traços já simula que ela tá em cima de alguma coisa. Ah, vamos ver. Essas coisas terceiras eu pesquisaria alguma referência. O desenho em si é muito mais fácil quando você tem uma base visual. Um exemplo mais prático. Dragon Ball, você assiste ele, você vê que os personagens têm a mesma base e somente um público específico, um exemplo, os figurantes, tem algumas diferenças reais de traçado que você vê e fala, nossa, é do Dragon Ball, mas ele é diferente a forma que criou o personagem. Porque figurante aparecendo no Dragon Ball, ele não vai aparecer constantemente, né? Então você não precisa gastar um tempo redesenhando toda hora. Você precisa chamar a atenção naquele momento que ele está aparecendo, aí você detalha ele um pouco a mais. Mas em geral, não muda muita coisa. Mas aí você vê os personagens principais que você vai estar redesenhando toda hora. Aí eles criam bases visuais repetitivas, que é para facilitar no processo, né? E isso é desenvolver uma base visual. Quanto mais você repetir um mesmo personagem, um mesmo cenário, uma mesma pose, mais você vai conseguir redesenhar aquela mesma cena. E isso, o estudo de perspectiva também vai auxiliar, né? Para você recriar cenas em outras poses, né? Você tem que entender como ela funciona de todas as formas. Não basta só você saber um rosto de frente, você tem que representar o mesmo rosto de todas as formas. Eita. Eu até perdi o fio da meada aqui de como que eu ia finalizar essa partezinha aqui, hein? Eu precisava de uma canetinha um pouquinho mais fina, mas a gente já vê isso daqui já já. As orelhinhas dele. Eu precisava virar um pouco a folha, mas aqui o traço às vezes fica tortinho, mas isso daí não importa. Além de que você pode ajustar no computador, a naturalidade do traço chama mais atenção às vezes.
Às vezes, né? Vale muito a pena você ficar se matando, e ainda mais numa posição desconfortável, para pegar um traço mais ou menos perfeito e que ele não vai ter relevância. Você pode ver Naruto. Ele é um exemplo claro disso, tanto no digital quanto nos mangás. Ele tem bastante traço ignorado, deixado lá de forma natural, porque ele não tem relevância. Por isso você vê, principalmente na animação, tantos erros. É um de diversos motivos, né? Tem coisas que você não vai ter necessidade de ver. Você só vai enxergar aquele erro se você parar para ver ele. E até você identificar que você vai estar procurando aquele erro, demora um pouquinho. Até mesmo nesse Pikachu. Se eu jogar isso daqui no computador, ou pegar, repassar ele para uma segunda folha, que o que eu faria aqui nessa finalização não seria nem isso que eu estou fazendo. Eu pegaria uma segunda folha, colocaria por cima, eu ia preservar o esboço à parte. É bom você preservar o esboço com a maior quantidade de traços possíveis. Tem gente que vai apagando o esboço enquanto vai desenvolvendo ele. Não é errado, mas enquanto desenvolve o personagem, para ir guardando os traços, posteriormente você dá fazer uma releitura nele, para você ver como que você chegou naquele personagem, né? Às vezes é legal você manter o, o esboço com uma quantidade maior de riscos, né? Que aí você acaba relembrando como você chegou naquele resultado. Aí tem algumas pessoas que têm um vício, que eu não sei nem se pode chamar de vício, mas é mais uma característica mental mesmo, quem busca a facilitação, perdão. Uma vez que você desenhou um círculo da direita para a esquerda, vai assim, você tende a tentar refazer esse mesmo círculo de uma outra forma até chegar num resultado mais adequado, nem que seja indo para o outro lado. O outro lado é uma evolução também. Você costuma fazer o círculo sempre da mesma posição, sem nunca praticar ele iniciando por outra, né? É quando você começa a praticar redesenhar um círculo em duas posições diferentes, ou traçando de duas posições diferentes, sua mente começa a levar isso até para outras coisas. Você começa a imaginar, se eu fosse esboçar esse personagem de outro jeito, como eu faria? Então, uma vez que eu... caramba! Uma vez que eu peguei um desenho, comecei ele, entendi, decorei, memória muscular em geral, a forma daquele personagem, as próximas vezes que eu desenhar ele, eu ia pegar uma caneta menor, as próximas vezes que eu desenhar esse personagem, que eu já tenho essa memória muscular sobre como desenhar ele, eu vou buscar sempre esboços mais livres em geral para chegar no mesmo resultado. E isso é algo que você treina na sua mente. E aos poucos você vai fazer inconscientemente, mas ao mesmo tempo treinando sua mente enquanto você está fazendo. Por mais que o esboço possa ter um padrão, por assim dizer, um exemplo, o pessoal que gosta de fazer a caixa torácica com um círculozinho, outros com literalmente uma caixa, depende de como ela aprendeu a esboçar.
Cada um vai se desenvolvendo de acordo com o que pratica. E quando ela pratica os dois, ela começa a rever, sem ver, as formas que ela está esboçando. Parece besteira, às vezes, a início. E meio estranho, sem explicando, sem estar mostrando diretamente um exemplo mais prático. Mas é assim que funciona a cabeça da pessoa. Bom, as partes que eu deixei com amarelo mais claro, eu já dei algumas referências de onde eu vou poder estar sombreando. Seja com pequenos riscos ou com a sombra posteriormente, né, no computador. Aí eu já vou idealizando isso em geral. E a sombra é a mesma coisa, a mesma ideia da sombra. Um exemplo, a sombra, ela, teoricamente, ela estaria no oposto de onde vem a luz. E de acordo com a profundidade, ela pode se replicar tanto na mesma direção quanto de onde vem a luz. Mas isso varia muito. Tem muita artista, literalmente muitos meses que você vai pesquisar em alguns mangás, que seguem um padrão de luz e sombra base só para a representação da luz. Mas a sombra em si, ela é mais desenvolvida para representar o volume e trazer um carisma para a arte. Então você não vai ver sombras em algumas artes, principalmente Vagabond, para quem já leu, 100% seguindo a lógica do que é a luz e sombra. Muitas vezes vai estar representando ela de outra forma, somente para dar a forma daquela imagem, os detalhes que você quer passar ou a sensação que você quer passar. Naruto usa isso quando vai mostrar algumas cenas, principalmente para demonstrar a raiva da Kurama. No Hunter x Hunter, quando o Gon foi tentar resgatar a alma do carinha que ele gostou lá e treinou ele no mundo das formigas. Aí a Pitou fez ele ficar a pé da vida. Aí o Gon começou a se transformar. Por mais que seja uma imagem toda preta, ela é uma representação de luz e sombra. O que ele queria representar e desenvolver, ele usou o escuro, e o que era claro, representar os olhos. Você pode aprender aquela mesma ideia estudando luz e sombra ou simplesmente praticando, onde ela cria o efeito para o que você quer demonstrar. Então depende do seu estilo de desenho. Se você não se importa muito com esses tipos de detalhe, é viável você brincar e utilizar múltiplas cores. Ignora o pezinho feio dela. Como esboçar de azul. Ele auxilia para você brincar com essas coisas. Que enquanto você desenvolve o personagem, você pode ir colocando sombras e testando onde ela fica boa ou não. Aí depois você ir contornando com o preto e vendo como ela fica. Te dá bastante margem de estudo. Agora só falta a cauda, né? Tinha até esquecido. Algumas partes eu ia tentar engrossar um pouquinho mais, tipo essas costas. Mas com a posição...
Vou pegar. Eu tenho uma outra caneta, mas ela tá meio fraca. Só pra... facilitar, dar uma engrossada nesse traço. E na posição que eu tô aqui tá difícil. Amanhã eu vou dar uma pesquisada em suportes para celular. Para mim conseguir deixar o celular em uma posição mais confortável para que eu possa ou mexer a prancheta ou conseguir mexer o ombro para a direção oposta do desenho. Um pouquinho aqui também. No cabelo. O cabelo já fazendo a cauda aqui também. Ai, 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 posição ruim. Aqui desse lado aqui, ó, tem a caixa de sorvete que eu falei. Tá sendo o apoio do suporte do celular. Pra ele ficar mais altinho. Dificulta um pouquinho. A gente dá o jeito por enquanto. Essa parte vai ficar meio trêmula, não tem posição mesmo. É tchau e benção. Ai. E a caneta ainda dá de falhar às vezes. Ai. Agora dá pra dar só um outro detalhezinho.
Essa parte de rachura também pode seguir a mesma ideia, só para tentar ter a sensação do volume que você quer, ou estilizar de alguma forma. Aí vai de cada um e do que você precisa para aquele seu desenho. Eu gosto de ficar jogando elas de acordo com como eu acho que vai ficar um pouquinho mais bonitinho, porque quando você jogar para o computador ou jogar uma cor, ela auxilia na estilização em geral, né? Ela dá um tom a mais para você ou a menos, dependendo do que você for fazer. E é isso. E assim ficou. Aí eu vou colocar a comparação no final.